Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Hoje eu vou falar sobre os músculos e anatomia funcional do ombro. Mas essa aula ela vai ser específica para a síndrome do impacto. Então não vou comentar de todos os músculos e nem de toda a biomecânica, tá? Isso vai ficar para uma outra aula. Bom, falando um pouco de origem e inserção, é importante a gente falar do bíceps braquial, que é um músculo que tem duas cabeças, né? O próprio nome já diz. A cabeça curta ela sai lá do processo coracoide da escápula. Então, você que não viu a aula de estruturas ósseas, vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir acessar, tá bom? E a cabeça longa, ali desenhada em verde, ela tem a inserção, ou origem, né, no tubérculo supraglenoide da escápula. Então, a gente tem a cavidade glenoide, na região superior dessa cavidade glenoide é onde o bíceps se insere, a cabeça longa do bíceps se insere. Então, observe aqui no desenho que a cabeça longa do bíceps sai do tubérculo supraglenoide e passa aqui no sulco intertubercular, tá? É importante a gente identificar aqui, ó, que toda essa região da origem, o tendão ele fica numa posição horizontal, tá? Ali em cima, na região da cabeça do húmero. Bom, a inserção dessas duas cabeças é ali na tuberosidade do rádio e na aponeurose do bíceps braquial. E as suas funções é a flexão do ombro, flexão do cotovelo e supinação do antebraço. Mas o bíceps ele tem uma importante função que é um grande auxílio no movimento de abdução do ombro. O manguito rotador é um grupo muscular bastante comentado na articulação do ombro. Ele é composto por 4 músculos. O primeiro é o supraespinhal, que a origem dele está ali na fossa supraespinhal da escápula e inserção no tubérculo maior do húmero. A sua ação é a abdução do ombro. O músculo infraespinhal está abaixo da espinha da escápula, ou seja, sua origem ali é na fossa infraespinhal e sua inserção também é no tubérculo maior do húmero. A sua ação é a rotação externa do ombro. E o músculo redondo menor, tomem cuidado para não confundir, tá? A gente tem o redondo maior também. Porém, o que compõe o manguito rotador é o redondo menor. Ele tem origem ali na região superior da borda lateral da escápula, então 2/3 superiores da borda lateral da escápula, e a inserção no tubérculo maior do húmero também. Sua ação também é a rotação externa do ombro. Então já guardem isso, tá? Rotadores externos do ombro são infraespinhal e redondo menor. E o músculo subescapular, que ele está ao contrário, né? Ele está na região anterior da escápula, na fossa subescapular, e ele se insere no tubérculo menor do húmero. Então, ele é ao contrário dos outros, tá? Ele é o único do manguito rotador que está inserido no tubérculo menor do húmero. Também, como ação contrária, ele faz a rotação interna do ombro. Então, esse grupo muscular é nomeado de manguito rotador. Aqui a gente vai falar da estabilização dinâmica, tá? Que é promovida principalmente pelo manguito rotador e pela cabeça longa do bíceps. A gente tem os vetores de forças desse manguito. Então, o número 1 é o supraespinhal, o número 3 é o infraespinhal e o 4 redondo menor. Na vista anterior, a gente consegue observar o subescapular, então região anterior da escápula, e o tendão da cabeça longa do bíceps, número 5 aqui. E numa vista superior, a gente observa todos esses vetores, que fica fácil de a gente entender a função desses músculos, ou seja, eles têm a tendência de aproximação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide. Então, eles fazem essa coaptação de forma dinâmica da articulação gleno-humeral. Isso já nos fala da importância que a gente tem que ter no equilíbrio dessa musculatura. Outra musculatura importante, que é o músculo potente, né, o músculo de movimento, é o deltoide. Então, a inserção do deltoide, de todas as fibras, basicamente na tuberosidade do deltoide do húmero. Aí a gente divide as origens e as suas funções dependendo da porção do deltoide, tá? A gente tem porção anterior, porção média e porção posterior. A porção anterior tem origem no terço lateral da clavícula, na borda anterior. E a sua ação é basicamente a abdução, rotação interna e flexão do ombro. A porção média tem origem na margem lateral, superfície superior do acrômio, e a sua ação principal é a abdução do ombro. E a porção posterior tem origem no lábio inferior da borda posterior da espinha da escápula.
Então, basicamente, ali, ele divide a espinha da escápula com o trapézio, que a gente vai comentar depois. E a sua ação é abdução, rotação externa e extensão do ombro. Então, perceba que todo deltoide realiza a abdução do ombro, mas a porção anterior realiza também a rotação interna e flexão do ombro, e a porção posterior a rotação externa e extensão do ombro. Então vamos entender a relação entre o deltoide e o manguito rotador. Pessoal, observa a posição do deltoide, que é esse músculo em vermelho, tá? Se ele realizar a contração, qual que é a tendência de ele fazer com o húmero, em termos de biomecânica? Então o vetor dele é para cima, né? Então teoricamente ele vai elevar a cabeça do húmero. Só que a gente tem um problema, porque ali em cima a gente tem estruturas que vão colidir com o acrômio, que seria a bursa subacromial e o tendão do músculo supraespinhal, como a gente vê nessa segunda imagem. E nessa última imagem, a gente entende que quando o manguito rotador ele está em equilíbrio e atuante, ele faz o movimento, ele evita que esse movimento aconteça de elevação na cabeça do húmero. O vetor de força do manguito traciona a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide. Ele faz com que haja um rolamento dessa cabeça do húmero e um deslizamento para inferior, permitindo assim o movimento de abdução. Tá? Então todo esse mecanismo é uma combinação entre o músculo deltoide e o manguito rotador, por isso que ele é tão importante. Outro músculo que a gente tem posicionado ali na escápula é o redondo maior. Lembra que eu falei para não confundir com o redondo menor, né? Ele tem origem no terço inferior da borda lateral da escápula e no ângulo inferior, tá? Então ele está bem próximo do redondo menor, mas ele não faz parte do manguito rotador. Ele está inserido na crista do tubérculo menor do húmero e sua ação é basicamente a extensão, adução e rotação interna do ombro. Outros grupos musculares importantes são os músculos periescapulares. A gente vai entender essa importância quando a gente falar de estabilização da escápula. O primeiro músculo que a gente vai comentar é o trapézio, que é dividido em 3 porções. A porção superior, ou fibras superiores, que tem origem lá na protuberância occipital, na linha nucal superior e processos espinhosos de C2 a C7. E a inserção é lá no acrômio. A sua ação é a elevação e rotação superior da escápula. As fibras transversas possuem origem no processo espinhoso de T1 a T5 e inserção na margem medial do acrômio, região superior da espinha da escápula. Então, se a gente for observar, aqui na espinha da escápula a gente tem a borda superior e a borda inferior. A borda inferior é o músculo deltoide que está inserido, e na borda superior são as fibras do trapézio. As fibras transversas têm ação de adução e auxílio também na rotação superior da escápula. E as fibras inferiores têm origem no processo espinhoso de T6 a T12 e inserção no tubérculo da espinha da escápula. Está desenhado ali em roxo. E as suas ações é adução, depressão e auxílio na rotação superior da escápula. Então, já tomem cuidado que aqui a gente está falando dos movimentos da escápula e não movimentos do ombro. Essa questão cinemática eu vou explicar em outro vídeo. E temos outro músculo importantíssimo que é o serrátil anterior. Ele tem origem na superfície lateral das primeiras 8 ou 9 costelas e a inserção na borda medial na superfície costal da escápula. Então ele está ali na região interna da escápula. Suas ações é basicamente a abdução da escápula e rotação escapular. Então as fibras superiores vão realizar a rotação para cima e as fibras inferiores a rotação para baixo. Se você não entende essa questão de rotação da escápula, eu vou explicar melhor no outro vídeo sobre cinemática, ok? Então fique atento aí. Outros músculos periescapulares que também ajudam nessa estabilização é o levantador da escápula e os romboides. O levantador da escápula tem origem no processo transverso de C1 a C4 e inserção ali entre o ângulo superior e a raiz da espinha da escápula. O romboide menor tem origem no processo espinhoso de C7 a T1 e inserção na raiz da espinha da escápula. Já o romboide maior tem origem nos processos espinhosos de T1 a T5 e inserção na borda medial, entre a espinha da escápula e o ângulo inferior da escápula.
tanto o levantador da escápula quanto os romboides saem das vértebras e vão para a borda medial da escápula, ok? E as suas ações são basicamente a adução, elevação e rotação para baixo da escápula. Percebemos que o movimento de abdução é basicamente a rotação de um volante, né? Toda a escápula ela se movimenta para acompanhar o movimento dessa abdução. Para isso, a gente tem a ação dessas musculaturas. Então, ali na articulação glenomeral, a gente tem uma grande importância do deltoide e também do músculo supraespinhal. Na escápula torácica, a gente tem o trapézio, todas as fibras, superiores, médias e inferiores, assim como o serrátil anterior aqui embaixo, fazendo movimento, auxiliando todo esse movimento da escápula, né? Uma rotação para cima. Esse movimento de rotação da escápula acompanha todo o movimento de abdução do ombro. Então, pense o seguinte, se eu tenho essa escápula rígida ou esses músculos não estão funcionando muito bem, se eu só tenho movimento da glenomeral, eu vou ter um movimento ineficaz da abdução. Então, eu também preciso ter o equilíbrio de todo esse grupo muscular para conseguir ter uma abdução eficaz. E essa abdução que eu falo é a abdução do ombro. E aí nós temos uma regra, uma lei que chama ritmo escápulo-humeral, que consiste em uma variação de uma proporção de 2 para 1, ou seja, a articulação glenomeral ela percorre o dobro de movimento que a escápula torácica. Então um exemplo nessa imagem aqui é, se eu tenho uma abdução de 180 graus, basicamente a minha articulação glenomeral caminhou 120 graus, e a minha articulação escápulo-torácica caminhou 60 graus, ou seja, metade ali da glenomeral. Outros músculos que são importantes também para os movimentos do ombro, para a gente entender a síndrome do impacto, é o coracobraquial e o peitoral menor. O músculo coracobraquial tem origem no ápice do processo coracoide e inserção na parte média da diáfise do húmero. Então, lembrem aqui, na região lateral a gente tem a tuberosidade do deltoide. Nesse mesmo nível, só que agora na região medial do húmero, a gente tem a inserção do coracobraquial. E as ações, basicamente, a flexão e a adução do ombro. Já o músculo peitoral menor tem origem próximo às cartilagens, a terceira, a quinta costelas, e inserção no processo coracoide. Então, gravem que tanto o coracobraquial, quanto o peitoral menor, quanto a cabeça curta do bíceps, saem do processo coracoide. E as ações é basicamente a anteriorização e depressão do ombro. Pessoal, e é isso por hoje. Siga o canal, acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Divulguem aí o trabalho do Físio Movimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.